que o Teu Espírito Santo vivifique essa palavra em nós. Que ao ouvirmos a Tua palavra, nós possamos sair daqui cheios de esperança, cheios de certeza, renovados, fortalecidos e mais do que isso, convencidos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa mensagem agora de manhã é vivo ou morto? A pergunta é, vivo ou morto? Quem já brincou de vivo ou morto aí? Já brincou? Já? Quem sempre ganhou, vivo ou morto? É bom quando está com um monte de criança em casa, as criançadas todas em casa, tu bota todo mundo em fila, vamos brincar, todo mundo está quase quebrando, a casa está quase caindo. Quem já teve isso, de estar com um montão de criança em casa e a casa está quase caindo? Tu fica, pelo amor de Deus. Já. Tu pega todo mundo fora, vamos brincar de vivo ou morto, que pelo menos, irmão, são 5 minutos, todo mundo quieto, parado no mesmo lugar. Tem que ter estratégia. Às vezes eu falo, vamos procurar um macaco. Um monte de prédio, vai ter macaco nenhum, né? Um macaco, só para o menino ficar quieto procurando. Ele está chorando no carro e fica assim, olha o macaco está te olhando na árvore, olha o macaco na árvore, passa um montão de árvore, ele fica. Cadê? Aí já passou uns 10 minutos, já parou de chorar, aliviou o nosso ouvido. Mas eu queria que você fosse lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 1. Quem está morto aí diz amém. Você já está muito acostumado já. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Tens alguns nomes, mesmo em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignos. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esse texto aqui é muito rico, tem muitas informações. Por exemplo, eu nem pensei, mas eu li aqui agora, e um dos versículos que, na minha opinião, fazem cair por terra, por exemplo, a teologia da predestinação, de que uns nasceram para o inferno e outros nasceram para morar no céu. Esse versículo aqui, eu acho que é dos versículos que para mim fica muito claro de que não é assim, porque olha o que Jesus fala. O que ele está falando aqui, que tem os 7 Espíritos de Deus, é Jesus. E ele fala, olha, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ponto. Pensa comigo aqui. Imagina o livro da vida, onde tem o nosso nome, e quem está com o nome no livro da vida aí diz amém. Amém. Eu também estou. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e passamos a ser novas criaturas, é aquele momento que a gente está orando aqui, tem um anjo lá, Jesus fala assim, ó, escreve o nome lá, Glaucio Lira de Oliveira, está no livro da vida. Por quê? Agora é meu. E o nosso nome foi escrito no livro da vida, amém? Agora Jesus fala assim, olha,
aquele que for fiel, esse é o contexto, que andar da forma como eu estou falando, que é para andar, eu estou dizendo para vocês, ô igreja de Sardes, de maneira nenhuma, eu vou o quê? Riscar o seu nome do livro da vida. Isso quer dizer que é possível ou não ser riscado do livro da vida? É possível. Então, se é possível o meu nome ser riscado do livro da vida, é porque vai depender de alguma forma também, claro que é o Espírito Santo que nos move, é claro que tem uma simbiose, né? Você tem que ter um equilíbrio nesse negócio. O homem tem que fazer algo, sim, porque Deus falou para Caim, o teu desejo será contra, mas cumpre a mim dominá-lo para você? Deus falou isso? Não, mas cumpre a você, cara. Você, Caim. Você vai ter que dominar o teu desejo. Não sou eu que vou dominar o teu desejo. E o que Deus faz? Deus nos dá armas espirituais e no Novo Testamento está aí as armas que nós temos espirituais para não pecar, para não cair, para não desviar. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha aí. Olha um segredo para não cair, para não desviar, para não sair. Andar no Espírito. Então, assim, só uma aspas aqui, que não é isso que eu quero falar, não. Mas tu conseguiu raciocinar aqui comigo? Rapidamente, né? E tem outros, obviamente. Mas vamos lá. Considerando, então, aqui o aspecto histórico desse texto aqui, que nós estamos lendo, né? As 7 igrejas quais foi enviado o livro do Apocalipse, são as igrejas que eram literais da época, Sardes, Filadélfia, Tiatira. Essas igrejas existiam na época que João recebe de Jesus diretamente a revelação na ilha de Patmos. Ele manda, Jesus dá essa revelação, né, apocalíptica para aquelas igrejas. Ele envia então para aquelas igrejas que eram igrejas que existiam realmente naquela época. Mas o que nós não podemos esquecer é o seguinte, que essas cartas também são símbolos proféticos da história da igreja. Se você, uma das correntes, né, existem outras, por exemplo, que diz que essa carta que foi escrita para Sardes, remete, era uma revelação para a igreja histórica do século XVI, da época da Reforma Protestante. Dizem os estudiosos, e tem correntes que dizem que não, mas que a igreja de Sardes estava apontando para a igreja da época da Reforma, né? Quando surgiram os grandes nomes da Reforma, né? Que nós conhecemos, que Zwingli, Lutero, Calvino, claro que em épocas diferentes, mas eles foram processando isso, né? Foram passando, Zwingli, se eu não me engano, foi o primeiro, o Alexandre, não sei se foi, mas foi na Suíça, Zwingli, não é isso? Então, esse cara foi um dos caras que precederam, pelo menos, Martim Lutero e Calvino, que eu sei. E diz, os estudiosos, que essa carta foi escrita para essa igreja da Reforma. Aliás, esse ano comemora-se quantos anos de Reforma? 500 anos de Reforma Protestante, né? E muitas igrejas estão fazendo até essa comemoração aí. Profeticamente falando, então, supõe que Sardes, ele representou essa época da Reforma, porque fala de um novo começo. A igreja precisava de um novo começo. Época da Renascença, né? Aí você vai contar com a questão da história, onde a igreja e as pessoas, na verdade, elas queriam se desvincular das grandes instituições, e passaram então agora a voltar-se para o individualismo. Ou seja, trazendo para a nossa questão aqui evangélica, cristã, a igreja, por exemplo, que dominava era a igreja o quê? Igreja católica. A igreja católica, ela detinha esse poder eclesiástico, cristão, né? Nomeada a detentora do cristianismo, né? E você tem um papa que, a figura do papa quer dizer, está representando isso. Quem representa o cristianismo na terra somos nós.
e o Papa seria uma continuação do trabalho dos apóstolos. Mas, nesse momento, então, a igreja começa a entender, querer se desvincular das interpretações, ou você veja que as missas eram rezadas em latim. Então, a igreja ia para qualquer lugar onde se falava, sei lá, português, espanhol, mandarim, francês, e a missa, imagina hoje aqui, nós estamos aqui, e eu estou falando para você tudo em latim. Claro que eu não estou falando porque eu não sei falar latim, mas alguém estaria falando. Era como se aqui eu começasse a falar em francês, um ano, 2 horas aqui, falando em francês, e você aqui, só sentindo o fluido. Era mais ou menos isso que acontecia. Então, no século XV e XVI, é esse que nós estamos falando, o mundo ele foi despertado, eu já falei aqui, para essa questão da Renascença, o que levou os homens a pensarem por si mesmos. Isso foi a grande questão. Agora, a igreja, os reformadores, queriam o acesso, porque as práticas da igreja não estavam condizentes com a Bíblia. Aquilo que a igreja estava fazendo, as indulgências, as cobranças, a riqueza que a igreja estava acumulando, aquilo que estava acontecendo, a exploração da igreja, aqueles homens que eles faziam parte da igreja, gente. Eles faziam parte da própria igreja, eles eram da igreja católica. Só que esses homens começaram a ler a Bíblia, e o Espírito Santo começou a revelar individualmente a eles a Bíblia. É o que acontece hoje, eu e você temos o acesso direto à palavra de Deus, e o Espírito Santo fala individualmente contigo e com você. Tanto é que tem uma parte que o apóstolo Paulo fala dentro de um contexto que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito nos ensina. E foi isso que os reformadores, esse espírito, é que os reformadores começaram a perceber que aquela instituição estava fazendo tudo errado. E o movimento da reforma protestante, ele vai ser baseado, claro que tem muito mais coisa para contar do que eu estou falando, mas ele vai nesse espírito de querer não mais comungar com aquelas práticas erradas que nada tinham a ver com a palavra de Deus. Entende o que aconteceu? Foi isso. Daí sim surgiram a reforma, e nós que somos chamados de protestantes, né? Tem o católico e o protestante, somos nós que viemos dessa corrente e viemos através da ação de Deus na vida desses homens. Então é uma herança que, se estamos aqui hoje reunidos dessa forma, claro que é por causa de Deus, mas é porque teve um movimento da reforma protestante. Acredito inclusive por isso que as igrejas estão comemorando isso, né? Estão dando uma importância a esses 500 anos que nos trouxe até aqui. Amém, irmãos? E aí poderia ser aqui um debate aqui, que nós poderíamos fazer, de diversas, para poder pensar, mas não é isso que eu quero fazer. Eu só estou contextualizando esse texto que nós acabamos de ler aqui. E uma curiosidade é que em 1450, eu até anotei o nome, o Erasmo de Roterdã, foi quem imprimiu o primeiro livro do mundo. O que foi? Primeiro livro impresso do mundo. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, e veio com essa reforma, com o Erasmo de Roterdã. Primeiro livro impresso do mundo, depois foi traduzido para diversos, até hoje, eu não sei quantos idiomas está traduzida a Bíblia. Então, assim, é só uma curiosidade. Voltando, então, agora para a questão histórica, rapidamente, nós podemos dizer que a igreja de Sardes foi uma igreja da primeira era cristã, cuja reputação, voltando lá para aquela igreja de Sardes, da época de João, pegou? Essa igreja, ela tinha uma reputação que muito ultrapassava a sua verdadeira espiritualidade. Era uma igreja conhecida, tinha uma fama de que vivia, tinha uma fama de que era uma igreja comprometida com a Bíblia, com os ensinamentos. Ela tinha essa fama, mas na realidade, no interior, grande parte daquela igreja não estava assim. E qual a importância de a gente ler um texto desse e trazer para cá? Porque, irmãos, essas igrejas do Apocalipse, elas ultrapassaram a barreira do tempo.
E hoje nós podemos ver, né, igrejas, né, e a igreja de Cristo, muitas igrejas que vão se adequar à igreja de Sardes, Filadélfia ou Tiatira, porque o que acontecer naquelas igrejas, hoje também acontece no nosso meio. Por isso ser uma carta tão atual e por isso ser tão pertinente para nós agora então avaliarmos a nossa própria vida hoje agora cristã, para saber, será que nós temos fama de que estamos vivos, mas lá no interior nós estamos mortos? Porque foi isso que Jesus estava querendo falar para aquela igreja. A igreja de Sardes tinha somente um nome. A morte espiritual continuava reinando com poucas exceções. Era notado externamente um crescimento, uma prosperidade, mas não se falava da necrose interna das pessoas que estavam compondo aquela igreja. Né? E o meu pedido a Deus, obviamente, inclusive para cada um de nós, para essa igreja, para nós aqui, né? Não só a igreja de Éden, mas a igreja de Cristo, nessa época, é que Deus nos dê 2 tipos de crescimento, que eu e você possamos ter 2 tipos de crescimento, que é o crescimento interno, que é o primeiro, e o externo, porque os dois têm que caminhar juntos, mas o primeiro crescimento, ele começa internamente, no pensamento, na mente, na forma de pensar, na forma de agir, né? Na forma de você lidar com as situações do seu dia a dia. É aí que nós vamos demonstrando nossa verdadeira espiritualidade, o nosso verdadeiro comprometimento com o Evangelho, com o reino de Deus, com as normas da palavra de Deus, vão estar sendo sempre exemplificados pelo que nós pensamos e pelo nosso homem interior. Nós é quem sabemos, sim, se nós estamos servindo a Deus ou se nós só estamos na igreja sentados, fazendo número ou cumprindo um rito religioso. Nós sabemos se lá no nosso interior o nosso coração é de Deus, a nossa vida é de Deus, as nossas atitudes são de Deus, e se nós pecamos, erramos, se nós ficamos constrangidos, tristes, arrasados porque erramos, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele pode até errar, e ele erra, e eu erro, e você erra, mas quando isso acontece, nós ficamos muito mal, nós ficamos tristes, nós nos entristecemos. Por quê? Porque quando isso acontece, é porque existe uma ação real do Espírito Santo dentro da nossa vida. Não é que nós vamos ser pessoas altamente perfeitas, sem nenhum tipo de erro, porque isso não vai acontecer. Isso vai acontecer quando nós formos igual a Ele é, diz a Bíblia, que nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele é. No céu nós não vamos ter isso, mas aqui na terra nós estamos sujeitos às fraquezas. O apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero, esse que eu quero fazer. Ele fala, duas forças, 2 leis militam dentro de mim. A do espírito e da carne. E o bem que eu muitas vezes quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse é que eu faço às vezes. O que o apóstolo Paulo está falando? Dessa briga. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Para que porventura não venha fazer aquilo que é a vontade do espírito. Irmãos, nós podemos, podemos exemplificar assim, nós temos 2 cachorros, né? Um preto e um branco. O preto é o espírito, para falar que a gente é racista. E o branco é a carne. Amém? Qual que vai vencer? O mais bonito que vai vencer? Bota eles 2 para brigar. O preto e o branco. Aí você vai ver que um é mais bonito que o outro. Quem é mais bonito? O que é o melhor? Não vou nem dizer o mais bonito. Qual é o melhor? É o espírito, a lei do espírito te guiando ou a carne? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Tem o melhor, o espírito. Mas o fato dele ser melhor quer dizer que ele vai vencer na briga? Hã? Quem que vai vencer? Aquele que você mais alimentar.
O que você mais alimentar, vai ser o que vai vencer. Se você alimentar a tua carne, todo dia, direitinho, o tempo inteiro, não lê a Bíblia, não ora, não faz a obra de Deus, não está na comunhão com os santos, vai dia após dia, se afastando, não tem tempo com Deus, não lê as Escrituras, não estuda a Bíblia, não faz nada. E mais, o resto todo é Facebook, Instagram, Facebook, Snapchat. E preocupado em vou montar um canalzinho aqui no YouTube. Oi, gente, estou aqui hoje para mostrar para vocês o meu quarto. No meu quarto aqui, olha só, galera. Meu quarto tem uma cama. Meu quarto tem uma TV de LCD. E a galera, quero falar para vocês que eu gosto de Xbox e não de PlayStation. Quer fazer o canal do YouTube, está preocupado com isso. Rapaz, exatamente o que tu vê, né? Que você nunca te vi, o cara surge do nada, aí que ele quer chamar a atenção, o que ele faz? O cara parece uma linguiça sem camisa. Eu dou assim, linguiça, aquele magrinho. Aí fica sem camisa, bota um pano na cabeça, só para fazer estilo. Mas a verdade é, irmãos, o que você mais alimentar é o que vai vencer. Precisamos entender e estar atento para a grande necessidade de estar vivo espiritualmente falando. Pois aquele que disse que vem, virá e não tardará. Jesus está voltando. Pastor, mas Jesus está voltando. E quando Jesus falou que ele vai vir como um ladrão, é exatamente assim, é inesperado. Porque, irmão, se nós esperássemos o ladrão, nós não seríamos o quê? Assaltados. Estou sabendo que o ladrão vai chegar hoje em casa às 8 horas da noite. O pessoal vai vir roubar minha casa às 8 horas da noite. Está tudo já certo, marcado. Então, 8 horas da noite, o que eu faço? Tranquei tudo, liguei para a polícia e soltei os cachorros. E liguei a cerca elétrica. Tranquei todos os quatro, fiquei lá no quarto parado. Deu 8 horas da noite. E o ladrão? Se deu mal. Se tu esperasse o ladrão, ele não te assaltava. Jesus está querendo falar exatamente isso. Olha, quando você menos esperar, quando as pessoas estiverem falando paz e segurança, as pessoas, é igual quando a arca foi fechada. Os homens casavam-se, davam-se em casamentos. Eles estavam indo para o cinema, estavam indo para o shopping, estavam indo viajar, estavam todos tranquilos. Quando então Noé fechou a arca, e essa história do Antigo Testamento já era uma sombra e estava apontando para a volta de Jesus. Quando Noé construindo uma arca, falando, olha, vai ter um dilúvio, e a região que Noé estava instalado, não chovia. Então o que eles falavam? Esse cara é maluco. E hoje a igreja, hoje a palavra está dizendo, olha, Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus está voltando, Ele está vindo, e todo mundo fala, mas que doideira, isso é maluquice. Jesus já está vindo já há 2000 anos, gente, que isso? 1 Tessalonicenses 5, diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois, quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, aleluia, amém? Somos nós, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Jesus virá como um ladrão para quem está em trevas, mas a igreja vai estar atenta, irmãos.
Quem é a igreja que eu e você somos, nós vamos estar prontos para esse dia. Nós estaremos prontos para Ele. Só temos que nos manter, irmãos. Nos manter. Mas vós, irmãos, já não estáis tentando. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Essa agora é a palavra para a igreja. Igreja, vocês não vão ser apanhados de surpresa. Mas olha, vigia, para que vocês não comecem a semelhar a eles. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tende por capacete a esperança da salvação. Ele fala, pega as armas espirituais e coloca em prática aí na tua vida. Porque Deus não nos destinou para a ira, nós não estamos destinados para o inferno, irmãos, mas para a aquisição da salvação por meio de Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos. Alegrai-vos sempre. Olha aí, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Não extinguais, não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Isso aqui a igreja tem que aprender a fazer hoje. Porque a igreja examina, o próprio crente examina do outro crente, e aí ele vê que alguma coisa que não é boa, e o que ele faz? Textão no Facebook. Porque é um absurdo que a igreja falando mal da igreja. Esse discurso tem que ser eliminado com esse versículo simples. Já, não sei se saiu, está aqui. É o 21. Do Tessalonicenses aí, 21, versículo 21, diz assim: examinai tudo, fale mal do que você não concorda, faça uma exposição de tudo que você não concorda, põe o dedo na ferida examinai tudo, retém o que é bom, porque, irmãos, sempre tem algo bom para reter. Se nós tivermos um coração ensinável, se nós temos um coração de Deus, por mais que às vezes até uma igreja, uma pessoa, né, uma outra denominação, por exemplo, tenha uma visão diferente da minha, da sua, irmãos, Deus vai levantando denominações, eu acredito que de acordo com a necessidade de pessoas. Tem denominações que trabalham com a galera viciadona, assim, é trabalho então o tipo e a forma como eles falam é assim. Eu não posso pegar aquilo e falar que o cara está todo tatuado, está todo não sei o que, esse cara não é de Deus. Que isso, gente? Como que não? Você vai fazer como ele faz? Não é meu estilo. Não é assim que eu penso. Mas caramba, retém o que é bom. O que é o bom? Olha quantas pessoas foram resgatadas da mão do inferno, da cracolândia, da cocaína, da maconha, do êxtase, sei lá, do álcool. Olha quantas pessoas na igreja estão libertas e curadas. Que trabalho maravilhoso. Retém o que é bom.
Mas não. A igreja quer falar mal da igreja. Aí o cara que nem crente fala assim, eu vou entrar, porque é isso? O próprio cara está falando mal do outro, do outro. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel para dizer que vem, e ele é fiel para vir. A gente fala aqui que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, não é isso, irmãos? Esse aqui é o versículo que fundamenta o que nós falamos aqui. Viu aqui? O apóstolo Paulo falando, e o vosso espírito, alma e corpo. Só para você, quando eu passo por esse versículo, eu sempre volto nisso que a gente fala, né, e ensina, que é para você ver que o fundamento está aqui. Sempre nós parecemos melhores do que realmente nós somos. Nossas vidas, as atitudes pessoais, a pergunta é, elas comprometem ou demonstram o que realmente nós demonstramos ser? A despeito da qualidade interior da igreja de Sardes, nós podemos aprender com as palavras de Jesus que a cura e a restauração sempre está à nossa disposição. Existe uma possibilidade de mudança, de renovação. Jesus escreve para aquela igreja, fala para eles que eles precisavam mudar, e eles falam assim, olha, vocês não têm fama de que vivem, mas estão mortos. Agora faz o seguinte, essa chama, isso que resta de vocês ainda aceso, pega isso daí e restaura. Pega isso aí, volta atrás, pega esse negócio e começa a fazer a minha vontade. Deus é um Deus que corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Pode ser que eu esteja aqui, você esteja aqui, nós estejamos aqui, e diante dessa palavra, sejamos também balançados por dentro, mas é porque Deus quer que nós sejamos pessoas realmente vivas, espiritualmente falando. Deus quer que você esteja vivo no teu homem interior, que você esteja ativo na vida espiritual, que você esteja ativo em oração, em leitura, em conhecimento, em crescimento, sedes abundantes na obra do Senhor. Irmão, um crente espiritualmente vivo, um crente espiritualmente ativo, ele é abundante na obra do Senhor. Ele trabalha, ele faz alguma coisa, ou ele está na intercessão, ou ele está na visita, ele dá aula no Geração Vida, ou ele está filmando, ele está tocando, ele está fazendo alguma coisa para Deus. Por quê? Porque não tem como, isso é o espírito de quem está vivo. É o que Jesus falou, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tem como? Construiu lá no meio da montanha, todo mundo que passa vê a casa. Dá para tu esconder aquela casa, irmão? Não dá. Tu está numa escuridão, acende uma lanterna. Para que tu acende a lanterna? Tu bota debaixo da mesa a lanterna? Ah, estou enxergando nada, bota aqui debaixo. Não, tu bota o mais alto que puder para iluminar tudo. Jesus falou, assim sejam vós, brilhe a sua luz diante de Deus e dos homens. Eu estava falando aqui com a juventude ontem, estava aqui conversando, e a pergunta inicial da nossa conversa foi a seguinte, você de verdade quer ser um homem de Deus, uma menina de Deus? Porque, irmão, tudo isso que a gente está pregando aqui é só para quem quer ser. Quem quer ser reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, onde vai? Não é ser reconhecido porque está aqui pregando, não, irmão. É ser reconhecido na vizinhança, entre os irmãos, na família. A pessoa olha para mim, olha para você, fala, que mulher de Deus, que homem de Deus. Por quê? Porque você não faz questão de nada. Se te pedir, tu tiver, tu dá. Tu tira do teu para dar para o outro. Tu não briga, te ofendem, fala alguma coisa, tu fica quieto, tal, engole aquilo, engole aquele sapo,
Isso só dá amor para a pessoa. O teu chefe só te esculacha e tu continua falando para ele, Deus te abençoe. Tu é o melhor funcionário. Ah, agora que falou assim comigo, agora que eu não vou fazer mesmo isso. Problema. Sou cachorro. E aí é que tu faz. Aí é que tu faz melhor. Aí é que tu faz com toda excelência. Gente, eu penso em José. Por que José era escravo? É só tu ver qualquer filme, qualquer série e que tenha escravo, você vê como o escravo é tratado. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. O cara é escravo. O cara podia fazer o corpo mole, já é escravo. Não, fala a verdade. Se eu fosse escravo, irmão, não sei não, eu ia fazer um corpo mole, eu ia apanhar pra caramba. Sério mesmo. Não, porque eu ia ser um escravo convertido. José é escravo na casa do homem lá. Eu tenho certeza que José, tudo que mandava ele fazia diligentemente. José, eu quero que faça um prato hoje à noite aqui para a gente poder comer. Ele ia lá, selecionava os melhores alimentos, fazia o melhor, vamos falar que não era feijão, tá gente? Eu sei disso, fazia o melhor feijão, cortava a carne seca, limpava ela, tirava o excesso da gordura, escolhia a costelinha do porco certinha, ele comprava o paio da Perdigão, da Sadia ou da Seara, o melhor. O feijão que ele usava era o Quicaldo, ou o Com Brasil, ou o Máximo. Ele catava o feijão da melhor forma, o tempero. Pegava a couve e cortava fininha, fininha. Só vi uma pessoa na minha vida cortar uma couve que, igual o fio dental, minha avó falecida. Nunca vi ninguém cortar uma couve igual ela. É ou não é, mãe? Tu já viu? Se tu corta, me mostra, igual o fio dental, duvido. Só se for na máquina. Então, e aí, ele fazia, não vou comprar Coca-Cola não, isso faz mal. Ele ia lá, pegava framboesa, frutas frescas, fazia um suco de framboesa geladinho no ponto, arrumava a mesa. Na hora que o senhor dele vinha para sentar, para falar, que isso, gente, que comida, José. Pede para o José arrumar a casa. José, rapaz, quando o pessoal saía, né? Porque o pessoal saía para poder andar a cavalo, para poder ver as coisas, brincar com os filhos. Quando voltava a casa cheirosa, com aquele cheiro de casa, aquele desinfetante de casa que tem um cheirinho gostoso, né? O banheiro todo limpo, o negócio todo assim. O cara fala assim, cara, quem é esse José? Aí coloca José para ser o quê? Para ser o quê da casa dele? Hã? Quê? Copeiro o quê, gente? Mordomo. O mordomo é o cara. Quem que o mordomo faz? Ele administra toda a casa. Por que ele virou mordomo? Porque em todas as atividades que deveriam ser feitas na casa, ele demonstrou excelência sendo escravo. Nós não somos escravos, amém? Graças a Deus. Nós somos... Não, pastor, na minha empresa eu sou escravo. A não ser que você seja escraviário ou seja estagiário, aí você é um pouco escravo. Mas, irmãos, nós precisamos demonstrar a nossa espiritualidade interior. Porque o que é, na prática, ter fama de que vive, mas está morto? É professar um cristianismo, é falar que é da igreja, é falar que é evangélico, mas ter atitudes que não condizem com o evangelho. Entendeu? Arrogância, ter um espírito briguento, de confusão, de contenda.
Ninguém pode falar nada contigo que vai virar briga. Todo mundo tem que falar contigo assim, ó, pisando em ovos. E vou falar com fulano. Ai, agora, o que vai acontecer, meu Deus? Por quê? Porque não pode falar nada contigo, que você explode. Você já começa a falar, a gritar. Irmãos, Deus nos chamou para sermos homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Nós não podemos ter fama de que estamos vivos só porque estamos na igreja, mas estamos mortos por dentro, mortos nas atitudes, mortos na forma de agir, alheios, afastados do verdadeiro evangelho. A nossa vida e o nosso discurso tem que estar altamente emparelhado com as nossas atitudes. Um novo começo, uma nova visão, uma nova atitude, uma adequação à vontade de Deus seria suficiente para que Cristo não riscasse aquela igreja do livro da vida. E ele deixa aquilo claro. Se a igreja de Sardes ouvisse aquela palavra, entendesse o seu estado real, assumisse e voltasse para Deus, porque Jesus estava lá para dizer, eu estou aqui para te dar um novo começo, e não riscarei o teu nome do livro da vida. Deus nunca nos joga fora, nunca Ele joga a gente fora. A pior coisa que nós possamos ter feito, se nós queremos viver com Ele, Ele nos perdoa, nós vivemos a consequência do erro, porque tem um negócio também que às vezes a pessoa não entende. Deus apaga as transgressões, Deus nos dá um novo caminho, mas muitas consequências de erros que nós cometemos, nós estamos com Ele lá. O Fernandinho Beiramar se converteu, e não se converteu não, mas vamos supor. Então agora, poxa, amém, né? É irmão, tem que sair não, ele tem que cumprir todos os anos de prisão que ele foi condenado. E ele vai ser crente agora onde? Dentro da cadeia. É lá que ele vai servir a Deus até ele morrer, se Deus quiser. Não, é porque eu fui preso, que não sei o quê, mas agora eu sou de Deus. Tu é de Deus, mas tu tem que ir. Não, papai. Se alguém me pedir um conselho, não, pastor, estou aqui, glória a Deus, saí aí, mas estou cheio de crime aí para pagar mesmo, estou fugindo da cadeia, mas agora estou numa nova vida, amém, vamos orar, glória a Deus. E agora? Pega agora, despede a tua família, entra no carro, vamos para a delegacia para você se entregar e para você ser preso. Que isso, pastor? É isso que tem que ser feito, você vai ser preso, vai ser crente dentro da cadeia. E se você tiver possibilidade, pela lei, de ter uma progressão de regime, ou cumprir a tua pena e sair, amém. Aí quando você sai, nova criatura, convertido, mas vai ter que cumprir e vai ter as consequências do teu ato. Isso é evangelho, isso é cristianismo. Não, amém, né? Amém, mas agora o irmão está aqui com a gente aqui, glória a Deus. Deus livrou ele da cadeia. Que isso? Livrou da cadeia. Livrou nada, filho. Volta para a cadeia. A igreja de Sardes não estava completamente destruída do bem, de vida, de esperança. Jesus estava querendo despertá-la, para que ela enxergasse o que realmente estava acontecendo com ela e o que realmente ela precisava fazer. Efésios 5,14 diz assim, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinhos, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Olha o segredo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É assim que Deus quer que a gente viva. Não deixe morrer na sua vida aquilo que ainda está funcionando bem. Seja animado pelo Espírito Santo. Invista no crescimento espiritual da sua vida. Se tem algo que nós precisamos investir, é na nossa vida espiritual todos os dias. Não trate a sua vida espiritual de qualquer forma. Dê atenção à sua vida espiritual. Porque, irmãos, um homem e uma mulher com a vida espiritual sadia vai vencer todos os intempéries da vida. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado por essa manhã e pela Tua palavra. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que pela Tua palavra nós temos de crescer, de mudar, de sermos tocados por Ti. Ah, Senhor, age na nossa vida, ministra nos nossos corações, porque o que nós queremos, ó Pai, é ter fama de que vive e realmente estarmos vivos em Ti. Senhor, que nessa igreja não haja um só irmão que tem fama de que vive, mas está morto. Que não haja uma só pessoa nessa condição, mas que pelo contrário, todos estejam aqui vivos espiritualmente, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, animando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros e abundantes na Tua obra, na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Tenha um bom almoço, Deus te abençoe e até mais tarde.